Boa noite, pessoal. Hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre prática processual civil. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Sou a professora Rossane, mestre em Ciências Sociais Aplicadas, formada em Direito, História e Letras. Possui especialização em Docência do Ensino Superior, Gestão Pública, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito do Estado e também Direito Administrativo, Previdenciário e Tributário, uma gama ampla de atuação. Hoje o que eu quero é comentar com vocês um pouquinho a respeito de um tema que caiu na prova prática de civil no exame da ordem. O que foi o problema que foi trazido na peça prática lá para nós? O enunciado, eu tô até com ele aberto aqui no meu notebook, ele dizia assim, que a Aline era proprietária de uma casa em São Paulo e residia no imóvel já há cerca de 5 anos. Ela precisou viajar para cuidar da sua mãe, que estava doente, para o estado de Minas Gerais. O que a Aline fez? Ela pegou e pediu para os vizinhos para que desse uma olhadinha na casa, para cuidar da casa para ela nesse período que ela estivesse viajando. Ela falou com o João Paulo, com a Anice, com o Marcos e com o Alexandre e pediu para que dessem uma olhadinha na casa. Na casa da Alice tinha um pomar formado pela seção. Quando ela voltou de viagem, o que ela notou primeiro? Os vizinhos, o João Paulo e a Anice, tinham ocupado o imóvel dela. É evidente a má fé, porque ela tinha pedido simplesmente para eles cuidarem da propriedade para ela. Enquanto eles se aproveitaram e foram residir no imóvel, se valendo de uma invasão. Os vizinhos que ocuparam o imóvel da Alice, o João Paulo e a Anice, eles acabaram vendendo no período que estiveram no imóvel as frutas que estavam no pomar. Com essa venda, eles acabaram obtendo um lucro de R$19 mil. Além disso, o que o João Paulo e a Anice fizeram? Eles acabaram instalando uma antena de TV a cabo pirata e gerou uma série de infiltrações no imóvel da Alice, o que causou um prejuízo de aproximadamente R$6 mil. Tá, 15 dias depois, do acontecido, ou seja, 15 dias depois do João Paulo e da Anice estarem na propriedade, a Aline, a Alice toma conhecimento e o que ela faz? Vai procurar vocês como advogados para propor uma medida adequada para tentar solucionar o caso. A questão é, ela deseja o quê? Retomar para o imóvel dela, para a propriedade dela. E a composição de todos os prejuízos que ela sofreu. Esse foi o caso que a OAB propôs para nós. Então, vamos começar a nossa discussão. Veja lá, o que aconteceu com a Aline, que é a proprietária do imóvel? A Aline, ela esteve o quê? Privada totalmente da sua posse, não é? Porque eles não ocuparam o seu imóvel. Então, vamos pensar, quando há privação da posse, o que eu tô falando? De esbulho possessório. Por que eu tô falando de esbulho no caso da Aline? Porque eu tenho que lembrar das nossas aulas aí, o pessoal que tá acompanhando, a diferença entre esbulho e turbação. Na turbação, eu tenho algo que me dificulta o exercício da minha posse, mas eu tenho a posse. Enquanto quando eu sofro um esbulho, eu estou privado da minha posse. No caso de turbação, a ação adequada é a manutenção da posse. Enquanto no caso de um esbulho possessório, a ação adequada é o quê? Se eu não estou na posse do meu imóvel. No caso da Aline, o que ela tem que fazer? Ação de reintegração de posse. Onde eu consigo localizar isso na nossa legislação? E era isso que vocês precisavam fazer lá na peça prática da OAB. Eu vou lá no Código Civil, no artigo 1210. Se vocês estiverem aí, acompanhem comigo, por favor, porque vai facilitar muito para vocês conseguirem estudar um pouquinho a nossa disciplina aqui e desenvolver a peça prática. Olha o que ele diz no 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no desbulho, e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Beleza, tranquilo? Aqui eu tenho o quê? A configuração, a descrição do esbulho e a asseguração na legislação civil, ou seja, o meu direito material de que eu devo ser reintegrado na minha posse. Tá. Como
que deve se dar essa ação de reintegração de posse? O que eu tenho que fazer? Como que vai acontecer isso? Ora, tudo aquilo que é norma de cunho processual, ela está onde? No Código de Processo Civil. Então, pessoal, a gente precisa ir lá para o Código de Processo Civil. O que o Código de Processo Civil está falando para nós? Artigo 558. Primeiro foco da nossa petição, artigo 558 do Código de Processo Civil. Pega lá e acompanha comigo. O que está dizendo lá no artigo 558? Rege o procedimento de manutenção de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho na forma da petição inicial. Por que eu estou dizendo para vocês? A turbação ou o esbulho, que é o caso específico da peça prática apresentada aí, ela se deu em quanto tempo? 15 dias, né? 15 dias que a Aline tomou conhecimento do esbulho que ela vinha sofrendo, não é? Então, o que é a situação? Você tem um esbulho possessório que ocorreu menos de ano e dia. Então, o regimento dele vai se dar na forma dos quais artigos? Ora, o rito previsto, ou seja, o procedimento que eu devo seguir é aquele do artigo 560 do Código de Processo Civil seguintes. O que o artigo 560 vem dizer? Olha, aquele que for turbado da posse ou aquele que sofrer esbulho tem direito de ser mantido ou reintegrado, respectivamente. Turbação, o que ele tem direito? Manutenção. Caso de esbulho, reintegração. Tá, beleza, eu já sei o quê? Que a minha ação, ela vai seguir o rito do artigo 558, porque a posse, a turbação, o esbulho, no caso específico da peça, esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Beleza, fechou, joia. O que eu tenho aqui também? A ação, ela é de reintegração, porque ela está privada totalmente da sua posse. Beleza, fechou. Mas e daí? O que a Aline precisa provar para que seja possível a propositura da sua ação? Porque ela não pode simplesmente fazer uma arguição vaga, né? Imprecisa. Há indicativos daquilo que ela necessita apresentar para o magistrado. Aonde que eu encontro isso na nossa legislação, pessoal? Isso vem logo na sequência, ali no artigo 561. Tomar cuidado que isso vem expresso, obrigação do autor. Então, toda vez que eu estou falando de uma ação, vamos lá, frisem bem, tanto de manutenção na posse para turbação, quanto de reintegração, no caso de esbulho, eu preciso que o autor preencha esses elementos. O que é? Provar a sua posse. Provar que ele estava na posse do imóvel até ser turbado ou até ele sofrer o esbulho possessório. Tá, beleza, provei. O que ele tem que fazer? Provar a ocorrência exata do esbulho ou da turbação. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Ora, eu tenho ausência de elementos indispensáveis para a propositura da ação. Isso pode configurar até mesmo uma inépcia da petição inicial. O que ele tem que demonstrar? Data da turbação ou do esbulho. Aonde que está isso, pessoal, na nossa legislação? Artigo 561 do Código de Processo Civil. Tá, o que também é interessante nesse caso apresentado para o pessoal aí na OAB, colocado para os candidatos, né? Ele precisa, quando for caso de esbulho possessório, é importante que o autor demonstre que ele perdeu a posse efetivamente. Isso precisa ficar claro para o magistrado. Quer dizer o quê? Que você precisa descrever isso de forma clara na sua petição inicial. E é isso que a OAB exigia nessa peça, tá? O nosso problema aqui também traz outros elementos, como, por exemplo, o local de residência da Aline. Onde que é? Se a gente for voltar ali no problema, ele está dizendo ali, cidade de São Paulo. Quer dizer que a competência é de quem, hein? Para quem que eu vou propor? Lembra lá quando nós estudamos sobre competência, né? Você falava lá sobre análise de juízo e a questão do foro competente. Aqui, o que eu tô diante? De uma ação imobiliária, não é? Uma ação possessória, mas imobiliária. É isso que eu tô tratando aqui. Aonde que está disposto na legislação a competência, quem é responsável para analisar essa causa? Ora, isso está lá no Código de Processo Civil também.
Nunca percam de vista que o Código de Processo Civil, pessoal, ele é um instrumento, uma ferramenta capaz de propiciar a efetivação do direito material pleiteado, do direito material que me é assegurado lá no Código Civil, pensando que a gente está discutindo aqui o quê? Eu estou falando sobre uma prova prática de direito civil. Se lembrem que o processo sempre vai instrumentalizar a proteção, a tutela do meu direito material. Tomar muito cuidado, pessoal, porque a instrumentalização, a tutela do meu direito material possibilitada por meio de um processo, não significa o quê? Não significa que eu tenho direito material que eu almejo discutir, tá? Tomar cuidado com isso. Liçõezinhas aí sobre teoria geral do processo, direito processual civil, umas que são convenientes para nós neste momento, tá ok? Então vamos lá, dá uma olhadinha lá no artigo 47 do Código de Processo Civil. Você que está me acompanhando aqui, pegue o seu código, abra lá, vai no artigo 47, vamos lá. Abra lá e veja o que está dizendo no artigo 47. Olha lá, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis. O que ele está falando? Parte final. É competente o foro da situação da coisa. Olha lá, mas vem mais, o que é o nosso foco? O que interessa para nós? Porque ele está falando sobre direitos reais, né? Sobre bens imóveis. Mas o parágrafo 2º, ele vem, ó, na veia, vai no ponto exato daquilo que a gente precisa. Olha o parágrafo 2º, ação possessória imobiliária. Olha só que legal, tá falando exatamente sobre o caso aqui da Aline, ação possessória, não é? Eu não descobri que a Aline tem que propor uma ação de reintegração de posse porque ela sofreu um esbulho. Então, o que aconteceu aqui com a Aline? Olha, ação possessória imobiliária, artigo 47, parágrafo 2º. Será proposta no foro da situação da coisa. Daí vem aquilo que mata qualquer discussão e qualquer dúvida. Olha ali. Cujo juiz tem competência absoluta. Quer dizer, pessoal, competência absoluta. Ela é inderrogável, pessoal. Eu não posso, gente, realizar qualquer espécie de modificação. Ou seja, o juízo com competência vai ser qual? Comarca de São Paulo. Ele é o juízo competente, tá? Mas dentro da comarca de São Paulo, para quem que eu vou propor essa ação? Qualquer dos juízos cíveis daquela comarca, tá? Com competência para poder apreciar aquele caso concreto. Vamos lá. Eu já tenho o endereçamento, eu tenho as partes propriamente, né? Essa ação vai ser proposta pela Aline em face de quem? Do João Paulo e da Anice, que são aqueles que praticaram o esbulho. No mérito, o que eu preciso? Qual é a discussão aqui do foco no nosso caso concreto aqui? Bem, eu preciso do que aqui? Lembra lá do que dizia lá no artigo 561, da questão da demonstração da posse, do sofrimento do esbulho? Ora, eu preciso demonstrar tudo isso, mas em meio a esse cenário tem uma questão muito importante. Eu preciso indicar, e isso a gente vai retirar lá do Código Civil, lá no artigo 1201, o seguinte: ora, a má-fé do João Paulo e da Anice. Porque o João Paulo e a Anice, eles agiram de forma clandestina, com intenção clara, evidente de me gerar prejuízo. É isso que eles queriam fazer. Dá uma olhadinha no que está lá no artigo 1201 do Código Civil. Vejam que a gente está trabalhando junto. Processo e direito material. Processo e direito material. Direito material e processo. Há uma simbiose. Vocês precisam trabalhar isso na mente de vocês. Há a necessidade de que exista simetria, que eu consiga trabalhar os dois conteúdos juntos, num todo. Não dá para pensar só no processo sem pensar no direito material. Eu não posso pensar só no direito material sem pensar no processo. Quer dizer o quê, galera? Não dá para pensar no Código Civil sem pensar no Código de Processo Civil. Não dá para pensar no Código de Processo Civil sem pensar no Código Civil. Eu preciso de tudo junto, beleza? Então vamos lá, o que está falando para mim lá no artigo 1201? Que interessa muito pra gente nesse caso concreto. Olha lá, é de boa fé a posse. Veja lá, se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Olha o que vem na sequência lá do 1201. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova contrária, quando a lei expressamente não admite a presunção. Veja lá, eu posso dizer que o João Paulo e a Anice estavam de boa-fé?
Não, né? Eles sabiam que a Aline havia ido visitar a sua mãe, que estava com problema de saúde no estado de Minas Gerais, e de modo clandestino. Eles invadiram a propriedade para fazer o quê? Para se fixar naquela residência. Fazendo o quê por conta disso? Gerando o quê? Um esbulho na posse exercida pela Aline, tá? O que eu preciso, então, no meu mérito? Demonstrar uma fé, com base na onde? Ó, tá lá no 1201. Eu preciso demonstrar o quanto de dano que a Aline sofreu. Olha, ela sofreu um esbulho, tá tranquilo, beleza. Não aconteceu nada, ela só foi privada da propriedade, da sua posse, perdão. Só isso, tá, beleza, tranquilo? Não, olha lá o que a OAB trouxe para nós nesse caso concreto. Ela teve um prejuízo de R$6.000 aproximadamente pela infiltração no seu imóvel e, além disso, o que mais que aconteceu? Eles venderam cerca de R$19.000 em produtos retirados do pomar que havia lá na casa da Aline. Então, eu preciso também formular pedido dentro do mérito que contemple a extensão do dano. Eu preciso deixar claro, ou seja, fundamental, ora, excelência, há ainda danos que extrapolam o mero esbulho, porque ela sofreu danos de ordem material, especificamente com relação aos prejuízos do imóvel, diante da infiltração e também da venda dos produtos obtidos no pomar, das frutas que haviam lá. Tá. O que eu preciso também fazer? Veja lá, eu tô falando de um esbulho que aconteceu quando? Menos de ano e dia. Eu tô falando de um esbulho que ele vai se reger de que forma? Lá pelo artigo 561. Pelo artigo 562, da onde, professora? Código de Processo Civil, tá? Vamos lá comigo no artigo 561 e 562 do Código de Processo Civil. Vai lá o que diz, olha, que o foco para nós aqui do pedido liminar é o 562, 561 a gente já viu que a questão lá que o autor deve provar o quê? Lembra lá, o autor deve provar que ele tinha posse, que ele sofreu o esbulho, ele deve provar a data do esbulho, beleza? Deve provar que ele realmente perdeu a posse, por isso que eu tô falando de esbulho, isso tá lá no 561. Beleza, eu quero fazer um pedido o quê? Liminar na ação possessória. Um requerimento para concessão de uma liminar, tá? Essa concessão de liminar tá onde, galera? 562 do Código de Processo Civil. Olha o que ele diz para nós. Abra um código. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá. Olha lá, concessão de liminar inaudita altera pars, sem ouvir o réu, a expedição do mandado de liminar da manutenção ou da reintegração. Caso contrário, determinará o quê? Que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Tá. O que é a questão aqui, galera? Veja bem, se você instruir a sua petição com tudo aquilo que está no 561, ou seja, o autor demonstrar o esbulho, ele demonstrar que ele tinha posse, que ele sofreu a perda, a data do esbulho, ou seja, eu tiver elementos mínimos, o juiz vai fazer o que para mim? Ele vai expedir um mandado, olha lá, grifem lá no código de vocês para facilitar o estudo futuro. Mandado liminar do quê? De reintegração na posse. Você vai ser liminarmente reintegrado na sua posse. É isso que a Aline queria. É por isso que ela bateu lá no seu escritório e veio lá procurando você. Ela quer um mandado liminar para ser reintegrada na posse. Então você precisa fazer esse pedido na peça, tá? É indispensável. Se não fosse algo possível, não haveriam indicativos suficientes a esse respeito, tá? Vamos lá. O que também é importante, pessoal? Eu não falei dos danos ali atrás, que eu vou fundamentar tudo isso. Eu vou ter que fundamentar na minha peça a existência do esbulho. Eu vou ter que deixar claro o que configura o esbulho. Não basta simplesmente eu copiar os artigos do Código Civil. Não basta simplesmente eu pegar e copiar os artigos do Código de Processo Civil.
Não basta eu falar lá do 1210, do 1201, eu preciso do quê? Demonstrar para o magistrado o porquê que naquele caso concreto, ou seja, no caso da Aline eu tô falando de um esbulho. Por que no caso da Aline eu tô falando de um esbulho? Ora, porque ela foi privada totalmente da sua posse. Isso tem que estar claro no mérito, tá? A privação foi de má fé porque os vizinhos sabiam que ela estava viajando e ela havia solicitado que eles lhe auxiliassem cuidando do imóvel, enquanto ela estava fora. Então, má fé ficou claro, isso tem que ficar bem descrito no mérito, para permitir que você deixe o magistrado ciente da sua boa-fé e você consiga provar a ele, ou seja, demonstrar inicialmente que você faz jus ao quê? A concessão da liminar. Nos pedidos, o que eu vou ter que fazer? Fazer pedido liminar, mas para fazer o pedido liminar eu preciso fundamentar o pedido liminar. Eu preciso fazer a fundamentação do pedido liminar na onde? Logo depois do mérito, tá? Falando sobre a questão do esbulho, falando sobre a má-fé dos vizinhos, sobre o prazo de menos de ano e dia, ou seja, que foi há 15 dias. Eu preciso deixar tudo isso bem claro, tá ok? Para daí, então, eu partir para a descrição aí, a solicitação de uma liminar, demonstrar para o magistrado a necessidade de ser reintegrada liminarmente, ou seja, ela precisa do imóvel, ela precisa estar no livre gozo do exercício da sua posse, ela precisa do imóvel para sua residência, lá ela ofere ganhos com a exploração lá da venda das frutas do seu pomar. Então, fundamental o pedido liminar. Beleza, fechei o mérito, eu já tenho lá endereçamento, nome da ação, parte autora, parte ré, mérito, antes é óbvio, descrição dos fatos, evidente. Mérito, inclusive o quê? Narrativa sobre respeito da liminar, reintegração liminar na posse. Daí o que eu vou fazer? Os pedidos propriamente. Quando eu chego lá nos pedidos, o que eu tenho que demonstrar? Eu já falei lá no mérito sobre a questão dos prejuízos sofridos pela Aline. Eu tenho que então pedir que o magistrado ele me conceda, além da reintegração liminar na posse, que o magistrado ele determine o quê? A condenação dos réus do João Paulo e da Anícia me ressarcirem todos os prejuízos que eu sofri. Quais foram os prejuízos que eu sofri? Ora, 25 mil reais, 19 do pomar e 6 mil da questão da infiltração por causa do gato lá, da antena clandestina, né? Não pode falar gato, não, antena clandestina, né? Esse pedido, pessoal, ele também vem diante da questão da própria má-fé deles, do João Paulo e da Anícia. Na onde que eu vou fundamentar esse meu pedido? Da questão da indenização pelos danos sofridos, pelos frutos que foram colhidos. 1216 do Código Civil. Vamos lá comigo, 1216 e 1218. Pega aqui comigo, pessoal. Artigo 1216. O possuidor de má-fé. Grifa aí. Exatamente o caso do João Paulo e da Anícia. Possuidor de má-fé. Responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por sua culpa, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má-fé, tem direito às despesas de produção e custeio. Isso é evidente. Se ele teve algum custo para produzir, né, ele pode ser ressarcido nisso, mas ele tem que fazer o quê? Ser condenado aqui no caso a perda, vamos lá aqui, ó, dos frutos colhidos percebidos, ou seja, indenizar a Aline por todos os frutos, tá ok? Vamos lá no 1218 do Código Civil, no 1218 que diz ali, ó, possuidor de má-fé responde pela perda ou deteriorização da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar de modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Então vamos lá, pessoal. 1216, para dizer o seguinte, ó, possuidor de má-fé tem que fazer o quê? Ele tem que ressarcir, restituir, ou seja, indenizar pelos frutos que ele colheu indevidamente. 1218 do Código Civil, galera. Para quê? Para que ele seja condenado a ressarcir o quê? A ressarcir os prejuízos que ele causou. Ou seja, lá no imóvel da casa lá, que teve infiltração de água, gerou um dano de mais ou menos 6 mil reais. Tá ok? É possível ter acumulação desses pedidos? É possível que haja essa acumulação?
que é possível, não há nenhuma proibição. Ser reintegrado na posse e receber a indenização pelos danos que lhe foram causados com a venda dos frutos e também pela deteriorização da coisa, ou seja, do imóvel, claro que é possível essa acumulação. Onde que isso está? Lá no artigo 555. Mas da onde, professora, no artigo 555? Olha, aqui a gente está falando do Código de Processo Civil. Artigo 555. Vem lá comigo, galera. Ele vai dizer assim, a lista do autor acumular ao pedido possessório. Ó, tá expresso que ele pode acumular no pedido possessório o quê? Vamos lá comigo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha lá o que diz pra mim. Foco no inciso 1 e no inciso 2. Condenação em perdas e danos. Indenização dos frutos. Tá ok? Isso daí é o que importa aqui pra nós propriamente. E com relação às provas, tá? Fechei meus pedidos. O que tem que ter de prova nessa petição inicial? Ora, prova o quê? Testemunhal, para demonstrar clandestinidade na posse do João Paulo e da Alice. Além da prova testemunhal, eu vou pedir prova pericial. Por que prova pericial? Eu preciso demonstrar a existência do dano sofrido. Eu preciso demonstrar o quê? Quanto que foi lá os prejuízos na coisa. Eu preciso provar, gente, os prejuízos que aconteceram em razão da coleta dos frutos e da alienação dele, porque eram naturais ao imóvel aqueles bens, tá? Então eu preciso demonstrar isso. Então, quanto que vai ficar o valor da causa nesse caso? Tá? Dentro de prova, então, vai ser prova testemunhal e prova pericial para comprovar os danos sofridos. Danos em que sentido? Aqueles na coisa propriamente e dos frutos com relação à alienação, tá? O valor da causa aqui ele vai ser, então, de R$25.000. Aonde que me diz que o valor da causa vai ser de R$25.000? Artigo 292, inciso 6 do Código de Processo Civil. Tá certo, galera? E para fechar, gente, indiquei o valor da causa, eu preciso do quê? Indicação do local, data, assinatura e inscrição na OAB. Se lembrando que essas informações, elas são fictícias e você não pode fazer identificação com o nome ou assinatura na peça, senão você vai correr o risco de zerar a sua petição, tá ok? Na próxima aula a gente conversa mais um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão aqui a respeito das ações de reintegração e manutenção na posse, especificamente sobre o esbulho possessório e a ação de reintegração de posse. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem o vídeo aqui, dão um like aqui no nosso vídeo e também que vocês ativem o sininho para receber as notificações aqui das novas videoaulas que nós iremos postar. A professora aqui vai trabalhar com vocês diante da formação dela, por conta das especializações que eu possuo, temas variados, de acordo com aquilo que eu tenho condições de aplicar, de passar para vocês, ou seja, aquilo que eu tenho condições de ensinar. A ideia aqui é passar um pouquinho de conhecimento e vocês também compartilham. Eu gostaria muito que vocês me falassem aí o que vocês têm de mais dúvida, o que vocês querem que eu aborde nos próximos vídeos, tá? Podem comentar aí e falar, professora, olha, eu gostei muito, ou não gostei, e queria que você tratasse sobre esse ponto ou aquele ponto específico, tá, joia? Vamos lá, dá um like aí e segue no canal, tá? Se inscrevam. Obrigada, até a próxima!